Opa, galerinha, tudo bem com vocês? Eu, professor Edson Lima, estou de volta aqui. Mais uma semana que estamos juntos, pessoal. Última semana antes das nossas avaliações. Que beleza! Tenho certeza que será uma semana muito produtiva. E nessa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre uma coisa que eu tenho quase certeza que já aconteceu com você. Você já pegou um dicionário procurando uma palavra, dicionário físico, né? E aí você está folheando. A sensação é que a palavra não existe ali naquele dicionário. Bom, se isso já aconteceu com você, não deixe de pegar essas dicas que temos aqui hoje, hein? E segue para o nosso quadro. Opa, vamos então continuar os nossos estudos sobre o dicionário. Veja que dicionário bonito esse aí, hein? Bem bonitão. Bom, pessoal, então para acabar, né, com esse tipo de problema com o dicionário, já fica aí a dica para vocês, que as palavras que têm gênero masculino e feminino são encontradas sempre no masculino quando você vai procurá-las no dicionário. Então é por isso que às vezes você fica perdido, né, e desiste de procurar, fala que não tem. Então, analisa direitinho como é esta palavra, né? Se existir uma forma masculina para esta palavra que você está procurando, então ela vai estar no masculino, tá? Só fica no feminino, lá no dicionário, as palavras que são exclusivamente femininas, tá? Que não tem como escrever no masculino. Esse é o exemplo aí que o nosso livro nos deu, que égua, que é o feminino do cavalo, então você não encontra cavala nem égua. O cavalo é o masculino, égua é o feminino. Cabra, né, é o feminino de bode. Você não vai encontrar boda, não. É bode, cabra. Também não encontra cabro, é cabra. Então, nesse caso, em que as palavras são essencialmente, né, naturalmente femininas, aí você encontra assim no dicionário. Caso contrário, não. Tudo bem? Sempre vai dar preferência à palavra estar no masculino. Tranquilo, pessoal? Essa é uma dica importante, hein? Muita gente se passa nisso aí. Outra coisa, uma só palavra pode trazer várias definições. Eu trouxe um exemplo aqui também do nosso livro, a palavra primitivo, tá? Por exemplo, você leu em algum lugar e viu a palavra primitiva. E aí você não vai encontrar primitiva no dicionário, você vai encontrar no masculino, primitivo. Mas o significado não vai ter nenhum problema, tá? E aí, nesse caso, voltando aqui a esse tópico, nós temos aí duas definições. Como é que eu sei? Porque tem um númerozinho ali, ó, número 1, número 2. Então já sei que são duas definições diferentes e podem aparecer até mais, tá, pessoal? Então, lendo a primeira. A palavra primitivo, nesse primeiro caso, né, que é dos primeiros tempos, original, inicial. Aí traz uma frase ali para exemplificar. O templo primitivo foi demolido para dar lugar ao novo. Então teve esse sentido, né? Na segunda definição significa que é algo simples, né? Simples em demasia, né? Rudimentar. E aí o exemplo é: havia desenhos primitivos nas paredes da caverna. Significa que são aqueles desenhos que não tem toda essa técnica que existe nas artes de hoje, né, pessoal? Entendeu? Então, cuidado também nisso. Quando você for procurar uma palavra, você tem que saber qual é o sentido, qual é a definição que está sendo usada no seu caso. Tudo bem? Então, dicas ótimas para vocês manusearem o dicionário aí, sem problema nenhum. Tudo bem? Agora, continuando. Os tempos mudam e as palavras também mudam, pessoal. Isso quer dizer que você não vai encontrar também, né, tudo no mundo lá no dicionário, porque as palavras mudam de acordo com os costumes das pessoas, né? As culturas vão se modificando, as palavras, o linguajar das pessoas vai também se modificando. E as pessoas que produzem o dicionário, elas não fazem isso todo ano, né? Então elas vão esperando um tempo, né, para fazer esse trabalho de adequação e aí depois atualiza. Então não é algo assim, né, todo ano, direto. Não, tem um tempo, né, de um dicionário para o outro, para existir atualizações. E, enfim, exemplos, professor.
blogueiro ou blogueira. Ouvi dizer que no quarto ano tá cheio de blogueiros aí bombando no Instagram. Instagram, né? Então, ó, youtuber, né? O pessoal que produz conteúdo para o YouTube. Hater, uma palavra aí da língua inglesa, né? Para falar de pessoas ruins que infelizmente existem na internet. Nunca seja esse tipo de gente, nunca apoie também esse tipo de prática, tá, pessoal? Sofrência, quem nunca ouviu falar essa palavra? Tuitar, veja que coisa interessante, né? Deletar. Então são palavras, né, muito comum para vocês que estão antenados aí no mundo da internet, nas redes sociais e tudo mais. Agora, se você for utilizar essas palavras com uma pessoa, né, que tem um pouco mais de idade, não tá familiarizada com a internet, essa pessoa vai ficar perdidinha, não vai entender nada que você tá falando. Então é assim mesmo que funciona, tá, pessoal? As coisas vão mudando. E aí já chama a atenção para outra coisa bem interessante também. Veja que a palavra twittar aqui no canto direito, ela vem de onde? Daquela rede social, né, chamada Twitter. Uma palavra da língua inglesa, mas que, veja, quando a gente vai escrever twittar, né, quer dizer escrever alguma coisa no Twitter, ou seja, escrever um tweet. E aí a gente escreve com U-I-T-A-R. É como se fosse, né, na nossa língua, uma palavra que não é do nosso idioma, mas a gente escreve como se fosse. E é isso que a gente vem trazendo aqui também, né, um exemplo no livro de vocês. E observe, essas duas palavras aqui na coluna da esquerda são palavras da língua inglesa. Motorboy, stress. Agora, na coluna direita, motoboy, estresse. Então veja, uma palavra que não é original do nosso idioma, veio de outro, mas foi modificada, né, para ficar mais parecido com o nosso idioma. Então é uma adaptação, né, vamos falar assim. E aí, pessoal, essas palavras, né, começaram a ser faladas e escritas na língua inglesa e por serem também bastante usadas no Brasil, foram aportuguesadas. Então essa palavra aportuguesar que o livro traz é justamente essa adaptação de uma palavra estrangeira para o nosso idioma. Tudo bem? Muito bem, bem. Ou seja, elas passaram a ser pronunciadas e escritas de acordo com as características da nossa língua. Muito bem. Interessante isso, né, pessoal? E tem mais exemplos? Tem sim mais exemplos aqui para vocês. Shampoo. Tá escrito com SH, né, e com duas letras O no final, veja. Com certeza você já se deparou com a embalagem de shampoo escrito assim, né? E existe também a forma aportuguesada, né, adaptada para o nosso idioma, que é escrita com X no início e com U no final. Shampoo, exatamente a mesma pronúncia, só que aportuguesada. Bem interessante, né, pessoal? Já fica a dica aí, ó. Palavras da língua inglesa que tem esse som de X, quando vai ser aportuguesada, a gente vai usar o próprio X, tá? Fica a dica aí, extra! Agora, não é só também da língua inglesa. Trouxe um exemplo aqui, também do idioma italiano. Mozzarella. Vocês podem não estar vendo, mas eu fiz a mãozinha aqui, tá? Brincadeiras à parte. Então, ó, aportuguesando, esse nome ficou mussarela, escrito com C cedilha, né? E no italiano utiliza duas letras Z. Que interessante, né? Outra palavra aí, ó, da língua italiana, do idioma italiano. Tchau, né? Que no nosso idioma a gente escreve com T e CH, né? 3 consoantes juntas pra gente retirar esse som. Tchau. E pela pesquisa que eu fiz aqui no Google Tradutor, tchau no italiano seria olá, e nós utilizamos aqui como se fosse uma despedida, né? Então, como diz os memes, algo de errado não está certo. Olha só quanta coisa interessante, né, pessoal, sobre o nosso idioma, a nossa língua. A língua portuguesa é realmente encantadora. E isso é só o começo, é só um pedacinho, né? Existe muita coisa que a gente ainda vai descobrir na língua portuguesa
sempre muito interessante. Então, pessoal, para completar a nossa aprendizagem de hoje, você vai precisar do seu livro de língua portuguesa, o livro Atos, fazer a atividade da página 275 e 276. Tenho certeza que vocês vão adorar, vai ser tudo bem tranquilo. Tudo bem? Confia em mim. Um grande abraço, até a próxima aula, te vejo lá. Tchau, tchau.